Karen é detida por servir carne a uma menor vegetariana. Meu amigo e sua namorada, a Karen da história, tem uma filha. Isso aconteceu durante o aniversário da menina em abril. Uma das convidadas é a garota vegetariana. Sua família é vegetariana desde antes de ela nascer, então ela nunca provou carne. Para quem não sabe, isso significa que seu estômago não está acostumado a digerir carne, e caso ela decida deixar de ser vegetariana, terá que introduzir a carne na dieta lentamente, pelo que me disseram, com auxílio médico. Karen prometeu à mãe da garota que prepararia um prato especial para ela. Como ia fazer pizza caseira, disse que faria uma vegetariana para a menina. Quando a garota e sua mãe chegaram à festa, Karen indicou à garota um prato separado de pizza e a mãe da garota foi trabalhar achando que estava tudo bem. As crianças comeram e, de acordo com o meu amigo, a garota comeu sua pizza sem problemas. Ela comentou que o sabor estava diferente, mas Karen disse que era por causa de uma receita especial para a massa, o que é verdade. Com o tempo a garota começa a se queixar de dor de estômago. De repente ela vomita violentamente e chora chamando pelos pais. Karen se irrita e grita: "O que você está fazendo? Você sabe quanto custou essa carne? Era de ótima qualidade." Os convidados fazem Karen admitir que colocou bastante carne na pizza da menina para provar que ela era apenas uma mimada. A pobre garota havia comido muito, então todos entram em pânico. Chamaram a emergência e a garota é levada de ambulância enquanto a Karen é presa. A garota precisa de uma lavagem estomacal e passa vários dias no hospital porque seu estômago mal aceita a água. Ela eventualmente volta para casa, mas deve se limitar a certos alimentos até que seu estômago se recupere. Segundo o amigo, a garota nasceu com alguns problemas de saúde, mas não sabemos se isso contribuiu para a gravidade da situação. Nunca vi algo assim acontecer, então não sei se a hospitalização é normal nesses casos. Só sabia sobre a necessidade de introduzir carne gradualmente por um amigo ex-vegetariano. O julgamento acaba de terminar. Karen deve pagar uma grande indenização à família da garota. Ela também ficará presa por um longo tempo pois não demonstrou remorso pelo que fez. Aparentemente ela insistiu que a garota fez de propósito e que todas as crianças deveriam comer carne. Quando o juiz proferiu a sentença, Karen gritou que todos estavam contra ela por tentar dar proteína a uma menina que desesperadamente precisa porque seus pais estão a matando. O amigo passou por momentos difíceis, mas a mãe da garota conversou com ele e não o culpou, já que foi comprovado que ele não sabia o que a Karen ia fazer. Ele estava fora da cidade por um mês por uma emergência familiar. Voltou na manhã do aniversário da filha e apresentou voluntariamente toda a comunicação que teve com Karen naquela época. Agora, com o fim do julgamento, ele pede o divórcio. Levando tudo em consideração, Karen não terá direito a nada. Sua filha ainda será menor quando ela sair da prisão, mas é muito improvável que ela consiga a guarda. No máximo terá visitas em um ponto de encontro seguro. A filha está em terapia e muito confusa. O pai explicou a situação para ela, e ela sabe que não é culpa da garota que seu aniversário foi arruinado. Aparentemente a Karen já fez isso com o irmão quando ele se tornou vegetariano, mas ele reconheceu o sabor da carne e a confrontou imediatamente. Espero que Karen aprenda a lição desta vez. Edição: fico feliz em dizer que a garota se recuperou e ainda é amiga da filha do amigo. Próximo relato: 2 encontros com Karens exigentes em um único dia. Tenho um filho de 10 anos que usa cadeira de rodas, mas é semi-ambulante. Ele tem uma condição médica que dificulta a caminhada e conforme cresce, fica mais difícil. Ele consegue andar curtas distâncias, mas logo sente dor, então usa um skateboard em casa, uma espécie de skate quadrado com rodas giratórias, e uma cadeira de rodas quando sai. Mesmo podendo ficar em pé e andar um pouco, ele depende da cadeira, mas é muito independente e nada o impede. Ele é sociável, adora conversar com seus médicos e conhece todos os enfermeiros pelo nome e os nomes dos pets deles. Também é bem conhecido na nossa região, os funcionários das lojas o conhecem e ele fala com todos. Antes de contar o ocorrido, é importante dizer que a cadeira de rodas dele não é uma cadeira hospitalar cinza padrão, ela é azul e elétrica, com capas de rodas de Pokémon e adesivos de animais nos protetores de chuva e apoios de braço. Os apoios de braço levantam dando acesso às rodas e parecendo asas atrás da cadeira. É uma cadeira personalizada e nada convencional. Hoje tínhamos consulta mensal com o pediatra que conhecemos desde o nascimento do meu filho e já é como um amigo da família. Dias atrás uma tempestade derrubou um galho de árvore no prédio, danificando janelas e causando infiltrações. Por isso o consultório habitual estava inutilizável e outro espaço foi adaptado, mas era acessível apenas por uma escada de 5 degraus. O pediatra, um homem relaxado com aparência de surfista e cabelos longos, nos avisou na sala de espera sobre a mudança e ofereceu um cavalinho ao meu filho que aceitou rindo. Depois de confirmar comigo, ele o carregou para o consultório. Deixei a cadeira de rodas do meu filho encostada na parede da sala de espera e o segui. Após a consulta, meu filho foi levado no colo de volta à sala de espera e o médico o colocou numa cadeira indo falar com a recepcionista. Quando olhei, a cadeira de rodas havia sumido. Ao procurar, encontrei um menino de uns 8 anos brincando com ela. Não me incomodei pois isso pode ajudar na conscientização sobre deficiências. Falei com o menino que saiu da cadeira e a levei de volta para o meu filho. Tudo estava bem até que um grito estridente soou. Karen: "O que você está fazendo? Essa é a cadeira de rodas do meu filho. Ele estava andando nela." "Na verdade, é a cadeira do meu filho." Ela me interrompeu. "Não é não, meu filho viu primeiro."
Nesse momento meu filho se levantou e andou alguns passos em minha direção preocupado. Esta cadeira não pertence à clínica, eu comprei para o meu filho, é dele. Não comprou não, ele nem precisa de cadeira de rodas, ele pode andar. Ela vira a cadeira em sua direção, mas segurei firme nas alças. Pedi para o meu filho se sentar novamente pois percebi que aquilo não se resolveria rapidamente e não queria que ele continuasse em pé. Por favor, pare de gritar comigo, está é a cadeira de rodas do meu filho, tenho centenas de fotos dele nela no meu telefone, olha. Abri o aplicativo de fotos no meu telefone e mostrei fotos dele na cadeira e com acoplamento de bicicleta. Essa é uma cadeira diferente, esta não tem aquele negócio na frente. Ela puxa a cadeira. Aquele negócio é o acoplamento manual de bicicleta que permite a ele andar rápido na pista de bicicleta como as outras crianças, ele se conecta aqui, olha. Aponto para os acoplamentos. Se você observar a cadeira nesta foto verá as capas de roda Pokémon iguais a estas, veja, é a cadeira dele. Puxei a cadeira de volta para mim. Não é não, por que você não pode esperar sua vez? Devolva. Neste ponto o pediatra volta de falar com a recepcionista e a Karen tenta envolvê-lo na discussão. Ele a ignora. Pega silenciosamente a cadeira de rodas de mim, a contorna, pega meu filho no colo e o acomoda na cadeira. Ele se vira para Karen e diz: Essa é a cadeira do garoto, pertence a ele, não à clínica. Você não pode ficar com ela, não aceitamos roubo, e o bem-estar de nossos pacientes é nossa prioridade. Suas ações hoje são inaceitáveis nesta clínica. Decidimos não aceitar sua família aqui, por favor saia. Karen gritou, reclamou de mim por ter custado seu compromisso com mentiras e disse que não era justo. Nosso pediatra esticou os braços e ficou entre ela e nós repetindo para que ela fosse embora, que não haveria mais discussão e que ela não seria atendida hoje ou em outro dia. Ela bufou, pegou a mão do filho que parecia muito envergonhado e saiu. Nosso pediatra se desculpou muito, mas na verdade ele lidou com a situação da melhor maneira possível. Ele pegou um pirulito no balcão, deu ao meu filho e disse que não cobraria pela consulta de hoje, e para marcarmos a próxima para o mês seguinte. Ele é um ótimo médico e uma pessoa incrível. Conforme o título diz, encontramos não uma, mas duas Karens exigentes hoje. Depois de dirigir por cerca de 1 hora até nossa pequena cidade, paramos no supermercado para comprar algumas coisas. Meu filho gosta de se deslocar rapidamente pelo supermercado pegando itens e os trazendo para mim, antes de sair novamente em busca do próximo item da lista. Ele conhece todos os funcionários e eles conversam com ele. O direcionam para onde ele precisa ir para encontrar o que procura e falam sobre seus animais de estimação com ele pois ele adora animais, é um passeio social para ele. Então, normalmente começamos na frente da loja e seguimos pelos corredores enquanto meu filho rápido vai pegando coisas aleatórias. Estávamos fazendo de sempre e ele não voltou. Não me preocupei muito pois os funcionários frequentemente o levam à padaria para dar biscoitos quebrados ou um donut extra que não cabe na embalagem. Ao virar a esquina do próximo corredor vejo meu filho na outra extremidade em pé segurando uma prateleira, e outra criança sentada em sua cadeira de rodas. Pela forma como ele estava em pé, percebi que meu filho estava com dor e conversava com a criança enquanto a Karen exigente falava com ele também. De onde eu estava não conseguia ouvir o que diziam. Acelerei o passo pelo corredor e segurei meu filho pela prateleira. Ele estava chorando e me disse que a criança não queria sair da cadeira e a Karen não insistia. Eu disse para a criança: Querido, você pode sair da cadeira do meu filho? Ele está com muita dor e precisa voltar para ela. Meu filho começou a tremer e eu sabia que ele estava com muita dor e suas pernas logo falhariam. Então eu o abaixei até o chão. Karen exigente: Não, ele não vai. Ele está tendo sua vez, seu filho malcriado nem deixou ele andar pelo corredor mais de uma vez antes de pedir de volta. Meu filho está com o tornozelo machucado e vou dizer ao gerente que precisamos mais dela. Como assim? Esta não é uma cadeira alugada, é a cadeira do meu filho. Não seja ridícula. Vejo essa cadeira sendo usada por crianças o tempo todo. Você pode ver a cadeira aqui com frequência porque meu filho e eu vimos muito aqui para fazer compras, mas é a cadeira dele. Não é não, ela está na loja toda vez que eu entro e crianças diferentes estão usando. Você está enganada, é a cadeira do meu filho, tenho fotos dele nela, ele precisa dela de volta. Abro meu telefone e tento encontrar uma foto do meu filho sem o acoplamento de bicicleta para evitar a mesma discussão da manhã. Não, nós vamos levar. E ela sai empurrando o filho na cadeira. Meu filho solta um grito forte, uma combinação de dor e angústia por ver sua cadeira de rodas sendo levada. Corro alguns passos atrás dela e agarro a cadeira dizendo firmemente: Não, você não vai levar a cadeira do meu filho. O grito e meu berro atraíram funcionários dos corredores e o gerente veio rapidamente da área do balcão de atendimento. A Karen exigente tentou se antecipar à discussão e gritou para o gerente que meu filho já tinha usado a cadeira tempo suficiente e que o filho dela estava com o tornozelo machucado, por isso precisava mais dela, e que eles deveriam comprar mais cadeiras de aluguel para que houvesse mais disponíveis para os clientes. Eu me mantive um pouco afastada deles porque assim que o gerente chegou sabia que ele resolveria a situação e eu precisava verificar como estava meu filho, que estava no chão do corredor
corredor chorando. Tentei acalmá-lo à distância, deixando claro que eu estava por perto, mas sem perder de vista a cadeira de rodas de $4.500. O gerente olhou para mim, depois para ela, e voltou a olhar para mim com uma expressão de total incredulidade e perguntou onde estava meu filho. Apontei e disse que ele estava no chão do corredor. Com uma expressão de horror, ele perguntou se eles o tinham tirado da cadeira. Respondi que não sabia exatamente o que aconteceu, mas que o encontrei em pé se segurando em uma prateleira. Ele se virou e quase rugiu para a mulher tirar o filho da cadeira de rodas para que pudéssemos levantar o meu filho do chão. A cadeira não pertence à loja e eles não alugam cadeiras de rodas. O pobre menino tentava sair da cadeira, mas a Karen exigente continuava o empurrando de volta, dizendo que ele precisava dela. A criança estava quase chorando e ficando muito abalada. Enquanto isso, 2 funcionários encontraram meu filho e agora estavam sentados no chão com ele segurando sua mão e enxugando suas lágrimas. O gerente estava perplexo, tentando manter a compostura, mas era visível sua incredulidade diante da estupidez daquela mulher. Então, as forças de segurança chegaram. Ao fundo vi um funcionário acompanhado por 2 policiais. Parecia que estavam em uma pausa e estavam comprando algo para comer. A Karen exigente se virou aliviada por ver a polícia, pensando que resolveriam o problema com o gerente, e começou a contar sua história chorosa. A policial pediu silêncio a Karen e conversou com o gerente, que explicou que meu filho e eu éramos clientes habituais. Ele nos conhecia e aquela era a cadeira de rodas do meu filho. Mas a Karen insistia que era uma cadeira alugada. Meu filho estava sentado no chão do corredor ao lado, e a Karen não deixava seu filho sair da cadeira, insistindo que ele a usasse. O policial masculino se aproximou e olhou para o meu filho, acenando para sua parceira. A policial então disse firmemente a Karen para tirar seu filho da cadeira do meu filho imediatamente ou ela seria presa por roubo. A criança tentou novamente sair da cadeira, mas a Karen a empurrou de volta. A policial puxou a cadeira de rodas para trás e pediu à criança que saísse, o que ela fez imediatamente. A Karen exigente lamentou. A policial então virou a cadeira de rodas para seu parceiro, que a levou pelo corredor. Não sei exatamente o que aconteceu a seguir, pois estava ocupada colocando meu filho de volta na cadeira e o acalmando. O assistente do gerente nos levou ao escritório do gerente para termos um espaço tranquilo. Ele trouxe água para o meu filho para que ele pudesse tomar um remédio para a dor, e em cerca de 20 minutos ele estava bem. Ele nos contou que tinha se levantado e dado 2 passos à frente para pegar algo em uma prateleira mais alta, e a outra criança pulou em sua cadeira de rodas e perguntou se podia andar com ela pelo corredor e voltar. Meu filho disse que sim, pensando que a criança iria apenas ir e voltar para que ele pudesse voltar para a cadeira, mas a Karen exigente não permitiu. Ele começou a chorar novamente e eu disse que ele foi muito gentil com o menino e que não deveria deixar uma Karen exigente estragar seu dia. Após um tempo, o gerente entrou no escritório e disse que a mulher havia sido banida da loja. Os policiais a escoltaram para fora depois que ele emitiu a documentação do banimento. Ele comentou que ela vinha causando problemas na loja há algum tempo com seu comportamento problemático e que estavam aliviados por vê-la partir. Ele pediu muitas desculpas pelo ocorrido. Quando saímos do seu escritório, descobrimos que nossas compras já estavam empacotadas e prontas para levarmos. Eles tinham pegado minha lista de compras do carrinho, finalizado as compras, passado no caixa sem cobrar e empacotado tudo para nós. Quando chegamos em casa, havia alguns mimos extras nas sacolas para o meu filho. O desfecho da situação é que nossa cidade possui apenas um supermercado. Agora a Karen exigente tem que dirigir 45 minutos até a cidade vizinha para fazer compras. Espero que isso sirva de lição para ela, embora eu suspeite que talvez não. Próximo relato. Karen autoritária acredita que as regras da sua família valem para todos. Na semana passada eu estava viajando a trabalho. Foram 2 longos dias de reuniões e eu estava exausta. Acabei de chegar no aeroporto para o meu voo noturno de volta para casa quando recebi aquela mensagem temida da companhia aérea dizendo que meu voo estava atrasado 2 horas devido a problemas mecânicos. Decidi passar o tempo comendo algo. Encontrei um restaurante no aeroporto e sentei para fazer meu pedido. Pedi minha comida e tirei o celular da bolsa para checar e-mails e navegar na internet enquanto esperava. Enquanto isso, uma família com mãe, pai, uma menina de cerca de 5 anos e um menino que parecia estar no ensino fundamental sentou numa mesa próxima. Não prestei muita atenção neles, pois estava olhando meus e-mails, mas então ouvi a menina exclamar em voz alta: "Olha, mãe, aquela senhora está no telefone à mesa." Ouvi a mãe responder: Sim, ela não deveria estar fazendo isso. É falta de educação usar o telefone à mesa. Olhei de relance e a mãe me disse: Nós temos uma regra de que celulares não são permitidos à mesa. Minha primeira reação foi responder de forma sarcástica, pois a exaustão estava me dominando, mas decidi ser educada. Olhei para a menina e disse: Nós temos a mesma regra na minha família, mas como estou aqui sozinha, não estou sendo indelicada com ninguém ao olhar meu telefone agora. Neste momento, o filho parecia querer se esconder debaixo da mesa de vergonha e o pai tentava entregar um cardápio à mãe dizendo: Está tudo bem, vamos apenas fazer o pedido. Pensei que seria o fim da história, mas não. A mãe diz: Obviamente você tem uma família, então sabe como é importante seguir as regras. Eu ficaria grata se você guardasse seu telefone. Com um tom que um pai usaria com um adolescente petulante. A menina intervém e diz: Isso, você tem que guardar seu telefone. Meu irmão não pode ter o dele à mesa, então você também não pode.
Olhei para a menina e respondi com a voz mais doce que consegui. Bem, a coisa boa sobre ser adulto é que posso fazer o que quiser, então agora vou continuar olhando meu telefone. E voltei ao meu e-mail. A mãe suspirou alto. O adolescente parecia ainda mais envergonhado, e o pai tentou novamente fazer a mãe apenas fazer o pedido e me deixar em paz. A mãe chamou o garçom e pediu para ser realocada. Eles foram com relutância movidos para outra mesa. Minha comida chegou e eu comi em paz, aproveitando para navegar no Reddit. Próximo relato. Até os 9 anos fui forçada a ficar em casa e perder uma viagem escolar de 3 dias por causa de pais prepotentes, o que partiu meu coração e teve efeitos duradouros na minha vida. Quando criança eu estudava em uma escola particular em Washington DC frequentada por filhos de políticos, diplomatas, advogados, médicos, entre outros. A escola cobrava uma quantia absurda de mensalidade, além de esperar que os pais pagassem milhares a mais em taxas e doações. A escola organizava viagens anuais de 2 semanas para os alunos escolherem entre opções como arte na Europa, esqui em New Hampshire, mergulho e biologia na Austrália, cada uma custando dezenas de milhares de dólares. Uma das mães de uma menina comprou um laboratório fotográfico e equipamentos para a escola para que sua filha aprendesse fotografia. Esses pais e seus filhos eram extremamente arrogantes. Meus pais conseguiam pagar minha mensalidade, mas isso já era um esforço grande para eles, então não éramos vistos como particularmente valiosos para a escola. Minha escola organizou uma viagem de 3 dias para cada série, algo que nos deixou animados o ano todo. A professora pediu que cada aluno listasse suas 5 principais escolhas de colegas de quarto. Na semana anterior à viagem, minha mãe recebeu uma ligação do diretor. Curiosa, eu atendi também e ouvi a conversa. Basicamente, ele disse: nenhum dos alunos quer sua filha na cabana deles. Eles não gostam dela. Sugerimos que seria uma atitude gentil incluí-la, mas os pais não acharam que seus filhos deveriam ser obrigados a ficar com alguém de quem não gostam. Não temos cabanas suficientes para colocá-la sozinha, então é melhor mantê-la em casa. Para esclarecer, eu não era uma criança problemática, tinha boas notas, mas era tímida, quieta e me vestia de maneira desajeitada porque não sabia agir de outra forma. As meninas da minha classe já usavam maquiagem e tinham um código de legalidade que eu simplesmente não entendia. Fiquei devastada, com 9 anos completamente desolada aos prantos. Eles não queriam que seus filhos ficassem desconfortáveis, mas tudo bem uma menina de 9 anos saber que ninguém gostava dela e que a escola não se importava com seus sentimentos? Me recusei a voltar para a escola, eu estava tão envergonhada, me sentia despedaçada, estúpida e inútil. Foi o início de uma queda profunda na depre. Havia sido dito por esses alunos durante anos que eu era inútil, estúpida e feia, e um ano fiz um trabalho sobre ser adotada, o que deu margem a ainda mais chacota. Mas a realização de que nenhuma única pessoa estava ao meu lado, nem mesmo os professores, foi o que me quebrou. Acreditei em todos eles, eu era inútil. Aos 12 anos meus pais me colocaram em um intenso programa de tratamento residencial para depre, ansiedade e outras questões, e essa experiência foi o início da minha depre e desconfiança nas pessoas. Hoje tenho 35 anos e levo uma vida boa com amigos maravilhosos, filhos incríveis e acolho todos os tipos de animais abandonados e indesejados. Conheço o valor da bondade e tento ajudar os outros sempre que posso. A vida é boa, sou amada e estou feliz, mas ainda me emociono ao lembrar daquela ligação. Próximo relato. Meu marido, que criou minha filha por 10 anos, não quer adotá-la após ela pedir para ele ser seu pai de verdade, e eu não sei o que fazer sobre nosso casamento. Eu tive uma filha aos 16 anos e não estou com o pai dela. Honestamente, não sei por onde ele anda. Ele nunca quis envolvimento com minha filha. Quando ela tinha 6 anos, conheci meu atual marido. Ele prometeu que a amava e a trataria como sua própria filha, e parece que cumpriu. Temos mais filhos juntos. Na semana passada, no aniversário de 16 anos dela, ela me disse que queria que o padrasto a adotasse. Achei uma ótima ideia, já que ele sempre foi o pai dela. Ele disse sim, e houve muitas lágrimas de alegria, e meus filhos mais novos ficaram felizes. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Naquela noite ele disse que precisávamos conversar. Ele me contou que a ama, mas não da mesma maneira, e se sentia estranho em adotá-la, pois seria injusto ter um pai que não a ama como aos outros filhos. Ele queria falar com ela sobre isso e dizer que ela poderia adotar o sobrenome dele se quisesse, mas que ele não poderia adotá-la. Ele disse que sabe que somos um pacote e sempre a tratará bem e como parte da família, mas não pode ser o pai dela. Ele se desculpou e disse que cuidaria da situação e eu não precisava me envolver. Meu coração nunca doeu tanto naquele momento e eu realmente sinto que farei com minha filha. Eu disse a ele que não queria que ele falasse com ela sobre isso, e que se ele claramente não a considera sua filha, então é meu trabalho como mãe cuidar dela. Não sei o que fazer, peço divórcio. Estou me sentindo mal, tonta e entorpecida a semana toda. Como conto para minha filha? Eu não sei o que fazer. E por favor, não me digam que padrastos não precisam amar seus enteados da mesma maneira, pois minha filha não tem um pai e considera meu marido como seu pai. Ele ajudou a criá-la, discipliná-la e compartilhou os melhores e piores momentos com ela. Nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Por favor, me ajudem. Acho que quero o divórcio. Edição.
Minha filha disse que não estava se sentindo bem e ficou em casa da escola. Ela nos perguntou se o pai dela realmente queria adotá-la ou se estava fingindo, pois disse que ele a evitava desde que ela perguntou. Ele a abraçou, beijou e disse que a ama muito, mas precisava conversar com ela. Eles estão dando uma volta de carro agora. Rezo para que ele não conte a verdade a ela. Atualização: as orientações de todos foram úteis. Sei que muitos sugeriram o divórcio, mas vou tentar consertar as coisas primeiro. Não quero que minha filha mais velha sinta que tudo é culpa dela, nem que os mais novos a ressentam, e tenho medo que ele não queira mais vê-la. Estamos indo para aconselhamento de casal e estou procurando um terapeuta para minha filha. Permiti que meu marido falasse com ela porque achei que deveria dar essa oportunidade e confiei que ele não seria insensato. Eles saíram para dirigir. Não sei exatamente o que foi dito, mas ambos estão chateados. Minha filha parou de chamar meu marido de pai e o chama de Mike agora, se é que ela fala ou olha para ele. Ele parece chateado com isso, mas não sei o que dizer. Não é isso que ele queria? Minha menina tem estado muito quieta e cansada, e eu disse para ela ficar em casa da escola por alguns dias, mas ela não quis. Minha outra filha nos perguntou: por que a Hannah está chamando o papai de Mike? Ele não é mais o pai dela? Isso significa que ela não é mais minha irmã. Eu a corrigi e meu marido parecia horrorizado, mas mais uma vez, eu não sabia o que dizer a ele. Tenho chamado ela de sua irmã em vez de Hannah quando falo sobre ela e espero que ajude. Mais uma vez obrigada. Estou exausta como mãe e esposa, mas sou a cola no momento e estou fazendo o meu melhor para manter o casamento e ser uma boa mãe. Edição: vejo que tomei a decisão errada. Vou dizer ao meu marido que ele precisa resolver isso. Começarei a organizar minhas coisas e procurar advogados. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.